Israel ataca mais de 200 locais no quarto dia de conflito contra o Hamas. Número de mortos no confronto chega a 1.900 e você vai ver também. Hamas responde aos ataques e dispara centenas de foguetes contra o território israelense. Mais de 200 brasileiros deixam Israel em primeiro voo de resgate da FAB. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. A partir de hoje, produtos terão que indicar teor de sal, gordura saturada e açúcar nos rótulos. E ainda, a Igreja Internacional da Graça de Deus realiza um culto especial no feriado para quem busca pelo impossível. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Israel intensificou os bombardeios a Gaza no quarto dia de conflito contra o Hamas. Mais de 200 alvos foram atacados pelo exército israelense nesta quarta-feira. E entre eles estão casas, escolas, hospitais e um porto. O número de mortes já chega a 1.900, sendo 1.000 em Israel e 900 em Gaza. Membros do alto escalão do Hamas foram executados durante os ataques israelenses. As imagens aéreas mostram as embarcações que foram atingidas no porto de Gaza. O ataque aconteceu no quarto dia de confrontos na guerra entre Israel e o Hamas. O bombardeio, que foi confirmado pela TV Al Jazeera, causou uma coluna de fumaça no porto e destruiu barcos de pesca e outros navios parados no local. Não há até o momento relatos sobre vítimas após o ataque. Além das embarcações, mais de 22 mil casas foram atingidas pelos bombardeios israelenses em Gaza, assim como 10 hospitais e 48 escolas, segundo dados divulgados pelo governo da Palestina. O governo israelense disse que retomou o controle total das regiões do sul do país que foram atacadas pelo Hamas. Nesta madrugada, mais de 200 alvos foram atacados pela Força de Defesa de Israel. O exército afirmou que capturou e matou Jawad Abu Shamallah, ministro das Relações do Hamas, e Zacaria Abu Mamir, ministro das Relações Nacionais do Hamas. Outros 1.500 corpos de palestinos foram encontrados no sul de Israel. E o Hamas também tenta responder aos ataques de Israel. Nesta terça-feira, centenas de foguetes foram disparados contra o território israelense. E os disparos partiram de Gaza e do Líbano. Imagens de Ashkelon mostraram foguetes vindos de Gaza, aparentemente interceptados pelo sistema israelense antimísseis Domo de Ferro. Uma leva de foguetes foi lançada de Gaza em direção a Israel. O Hamas, que é classificado pelos Estados Unidos e pela União Europeia como terrorista, disse que disparou centenas de mísseis contra a cidade israelense de Ashkelon em resposta ao deslocamento de civis em Gaza. O comunicado foi feito no Telegram. O ataque aconteceu após um porta-voz do Hamas emitir um alerta aos moradores da cidade ao sul de Israel para que deixassem o município antes das 17 horas no horário local e 11 horas no horário de Brasília. Foguetes, além dos ataques vindos de Gaza, também foram disparados do sul do Líbano em direção a Israel. E a ONU emitiu uma nota alertando que o bloqueio que coloca em perigo a vida de civis, como o que está em curso na faixa de Gaza, com a interrupção do fornecimento de água, luz e comida, é proibido pelo direito internacional humanitário. Essa atitude é considerada crime de guerra e pode levar Israel ao Tribunal Penal Internacional. A faixa de Gaza vem sendo alvo de bombardeios intensos desde que o Hamas atacou Israel no último sábado, matando centenas de pessoas. Na segunda-feira, o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, anunciou a imposição de um cerco total ao enclave palestino, com o bloqueio de bens como água, energia, gás e comida.
A imposição de cercos que colocam em risco a vida de civis ao privá-los de bens essenciais para a sobrevivência é proibida pela Lei Humanitária Internacional. Qualquer restrição à circulação de pessoas e produtos para implementar um cerco deve ser justificado por uma necessidade militar ou pode equivaler a uma punição coletiva. Também nesta terça-feira, a OMS pediu a criação de um corredor humanitário. A Organização Mundial da Saúde também está pedindo o fim da violência. Instalações de saúde, pacientes, trabalhadores da saúde e civis em geral precisam ser protegidos e salvaguardados, como o diretor Tedros disse no fim de semana. Um corredor humanitário é necessário para chegar às pessoas com suprimentos médicos essenciais e a OMS vai trabalhar com parceiros para isso. A faixa de Gaza é um território palestino empobrecido e densamente povoado, onde vivem 2.300.000 pessoas e sujeito a um rígido bloqueio israelense desde 2007. Foi de lá que partiram os ataques do Hamas contra Israel, cuja resposta militar já causou centenas de mortes no enclave. O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas afirmou nesta terça-feira que os ataques israelenses também forçaram o deslocamento de mais de 187.000 pessoas dentro da faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciou hoje sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Biden afirmou que irá pedir verbas para o Congresso norte-americano para enviar ao governo israelense. O presidente Joe Biden se pronunciou dizendo que o povo de Israel viveu no final de semana momentos terríveis pelas mãos ensanguentadas da organização terrorista Hamas e que o ato foi de pura maldade, massacrando mais de 1.000 civis. São traumas que nunca vão desaparecer. Por fim, demonstrou solidariedade com Israel, garantindo que o país vai ter o que precisa para cuidar dos seus cidadãos e defender-se, e que não há justificativa para o terrorismo. Mais cedo, o presidente conversou por telefone com o primeiro-ministro de Israel sobre como será coordenado o apoio e proteção a pessoas inocentes no país. Pelo menos 14 cidadãos americanos morreram nos confrontos, mas o número ainda pode aumentar porque tem muitos desaparecidos. Mais cedo, nessa terça-feira, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que o secretário do país, Antony Blinken, vai viajar para Israel nos próximos dias para conversar sobre a situação. A brasileira Bruna Valianu, de 24 anos, que estava desaparecida após participar de um festival de música em Israel, teve a morte confirmada pela família. O anúncio aconteceu horas depois da confirmação da morte de outro brasileiro, Hanani Glaser. Carla Stelzer, de 41 anos, segue desaparecida. O corpo de um dos 3 brasileiros que estavam desaparecidos foi encontrado em Israel após participarem de um festival de música eletrônica a cerca de 2 quilômetros da faixa de Gaza. A festa foi interrompida após a maior ofensiva dos últimos 50 anos contra Israel do grupo extremista Hamas. Os terroristas invadiram o festival com paragliders motorizados e abriram fogo contra milhares de jovens que se divertiam. O corpo de Hanani Glaser já foi reconhecido pela família. O rapaz de Porto Alegre tinha 24 anos e estava desaparecido desde sábado, quando fugiu da festa com a namorada Rafaela Treisman, também brasileira. Ele chegou a postar vídeos do festival de música em que estava antes de desaparecer. Pelo menos a gente está no bunker agora, seguro, vamos esperar dar uma baixada nisso. Mas, cara, foi cena de filme agora, a gente correndo quilômetros para achar um lugar para se esconder, velho. Conforme relatado pelo amigo Rafael Zimmermann, que também estava com o casal, o grupo procurou se refugiar em um abrigo assim que o ataque começou. Mas ao saírem desse abrigo, ele e Rafaela não conseguiram mais encontrar Hanani Glaser. Hanani morava em Israel há 7 anos e chegou a servir o exército local. Ele dividia apartamento com 3 brasileiros, um israelense e um colombiano. Atualmente trabalhava como entregador. E o primeiro voo com brasileiros resgatados de Israel decolou do Aeroporto Internacional de Tel Aviv nesta terça-feira. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 211 estão a bordo e seguem de volta para o Brasil. O vídeo foi feito de dentro do avião e mostra a alegria dos brasileiros que deixaram Israel. Eu sou brasileiro, com muito orgulho,
primeiro voo com os resgatados pela Força Aérea Brasileira decolou do Aeroporto Internacional de Tel Aviv nesta terça-feira. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a aeronave KC-30 transporta 211 passageiros e levantou voo às 20 horas e 12 minutos no horário local, 14h12 no horário de Brasília. O avião fará um voo direto, sem escalas, e deve pousar em Brasília às 4 horas desta quarta-feira. A lista de passageiros não foi divulgada por razões de segurança. Segundo o Itamaraty, estão previstos mais 5 voos até o próximo domingo. O governo deu prioridade a famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência ou enfermos. O Ministério das Relações Exteriores também monitora se os brasileiros com passagem comprada estão conseguindo embarcar nos voos comerciais para deixar Israel. E veja a seguir, a partir de hoje, produtos terão que indicar teor de sal, gordura saturada e açúcar nos rótulos. E ainda, a Igreja Internacional da Graça de Deus realiza um culto especial no feriado para quem busca pelo impossível. Nós voltamos já. E nós estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Kleber e Maria Alice. As forças de segurança iniciaram nesta terça-feira o segundo dia de operações conjuntas contra o tráfico de drogas no Rio. Pela manhã, policiais retomaram o Complexo da Maré, o clube que tinha sido transformado em um centro de treinamento tático. Mais de 100 quilos de drogas foram apreendidos e o prejuízo para a maior facção do estado chegou a 15 milhões de reais. Cerca de 1.000 homens das polícias civil e militar participam dessa mega operação que acontece em 8 localidades, entre elas a Vila do João e a Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré. E com prazo de menos de 20 dias para terminar a obra, motoristas relatam má condição da pista do Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio. Com as chuvas dos últimos dias, parte do asfalto chegou a esfarelar e ainda é possível ver diversos buracos ao redor da via. A Secretaria Municipal de Conservação analisa fazer uma recuperação emergencial no local. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com outras notícias do Rio. Até lá. Muito obrigada, Anderson, pelas informações. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, em um dia marcado por um pouco mais de otimismo em relação ao futuro das taxas de juros nos Estados Unidos. Já o Ibovespa, o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, teve nova alta. Perspectivas de juros mais controlados agradam os investidores, o que beneficia moedas de outros países, como o real, e mercados de ações. Em contrapartida, o conflito intenso no Oriente Médio, que já entrou no 4º dia, segue gerando preocupações, principalmente em relação ao preço do petróleo. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 1,44% e encerrou o dia cotada a R$ 5,05 na venda. Em meio a uma corrida acelerada pela taxa de câmbio, poucos dias antes da eleição presidencial de 22 de outubro, o dólar no mercado de câmbio informal da Argentina atingiu uma cotação recorde de 1.000 pesos hoje. A Argentina tem controles cambiais em vigor desde 2019. Conhecida como dólar blue, a taxa de câmbio paralela fechou na segunda-feira em 945 pesos, enquanto a taxa de câmbio oficial ficou em 365. A volatilidade no mercado de câmbio coincide com a recomendação do candidato libertário Javier Milei, favorito nas pesquisas, de não renovar os termos fixos em pesos argentinos. O governo, que tem o ministro da Economia Sérgio Massa como candidato à presidência, oficializou nesta terça-feira a unificação de várias taxas de câmbio atuais para turismo e poupança, as quais são aplicados impostos para desencorajar a compra de moeda estrangeira. E 1 a cada 5 brasileiros de 18 a 24 anos está fora da escola, mesmo sem ter concluído o ensino médio. Os dados preocupantes
são do Censo da Educação Superior 2022. Os índices do censo referentes a professores, alunos e instituições de ensino servem para embasar novas políticas públicas e desenhar um panorama da educação brasileira. O número de novos alunos que escolheram fazer faculdade à distância cresceu 20% entre 2021 e 2022. O número triplicou em 4 anos, saltando para 9.186 em 2022. O Censo da Educação Superior 2022 mostrou ainda que apenas 48% dos alunos brasileiros que concluíram o ensino médio no mesmo período fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os estados com pior desempenho são Bahia, Roraima, Maranhão e Pará. A situação é mais favorável no Ceará, em Goiás e no Espírito Santo. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que 16 cursos não poderão ser feitos à distância, entre eles farmácia, direito e odontologia. O Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar hoje as ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-candidato a vice, o general Braga Neto. Os processos se referem à campanha eleitoral do ano passado e tratam de supostos abusos de poder político. O TSE analisa 3 ações contra o ex-presidente e seu então candidato a vice, Braga Neto. As ações foram apresentadas pelo PDT e pela coligação que apoiou a eleição do presidente Lula. Os políticos do PL foram acusados de abuso de poder político, desvio de finalidade e conduta proibida a agentes públicos nas eleições. Esse tipo de processo, se considerado procedente pela Corte Eleitoral, pode levar o político à inelegibilidade por 8 anos. Mas, se as acusações foram consideradas improcedentes, os processos serão arquivados. Cabe recurso dentro do próprio TSE, tanto se houver condenação quanto se houver arquivamento dos processos. É possível ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso as partes entendam que houve violação da Constituição. Em junho, o TSE já havia decidido que Bolsonaro vai ficar fora da disputa eleitoral até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Se declarado inelegível mais uma vez, esses prazos são contados em paralelo. E caso Bolsonaro consiga reverter algumas das decisões, a outra segue valendo. O Ministério Público Eleitoral defendeu a rejeição dos pedidos. Segundo o MP Eleitoral, não há elementos que apontem que os eventos tiveram impacto substancial sobre a legitimidade das eleições. As defesas dos políticos do PL pedem a rejeição da ação por considerar que não houve irregularidade. E a partir de hoje, os produtos devem indicar nas embalagens se tem alto teor de sal, gordura saturada e açúcar. Terminou nesta segunda-feira o prazo da Anvisa para as grandes indústrias trazerem novas informações nos rótulos. A exigência para que as indústrias coloquem na frente das embalagens e de forma bem visível a informação sobre os ingredientes em quantidades elevadas. O objetivo é dar ao consumidor a oportunidade de optar por produtos mais saudáveis. As novas regras foram aprovadas e publicadas há 3 anos. E o prazo para adequação na maioria dos produtos terminou nesta segunda-feira. Só que nos mercados, a maioria dos produtos ainda não tem o novo selo. Um levantamento feito pela USP, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, nos últimos 11 meses, mostrou que a quantidade de produtos com rótulos adequados vem crescendo, mas ainda está muito abaixo do que determina a Anvisa. Em setembro, só 30% dos alimentos que deveriam ter o selo estavam adequados às novas regras. Entre as bebidas, como refrigerantes e sucos, só 5% tinham um rótulo correto. Os pequenos produtores têm prazo até outubro de 2024 para se adequar às normas. Já quem produz bebidas em embalagens retornáveis tem um prazo maior, até outubro de 2025.
Olha, e todo mundo já desejou algo que parecia impossível conseguir, não é mesmo, Maria Alice? Já desejou algo impossível? É verdade, com certeza, viu, Kleber? Eu também. Mas olha só, a boa notícia nesses casos é que para Deus nada é impossível. É isso mesmo. E com esse propósito, a Igreja Internacional da Graça de Deus realiza neste feriado de 12 de outubro, na sede em São Paulo, um culto muito especial, a busca pelo que é impossível aos olhos do homem. Para Deus, nada é impossível. A Bíblia diz o quê? Vale Marcos capítulo 10, versículo 27. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Para quem crê nessa promessa, fica o convite para o jejum das causas impossíveis nesta quinta-feira, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Porque o jejum é aquele momento que é um jejum também curto, de 2 horas, que eu marquei, de 7 às 9, para a pessoa orar, buscar e vencer a si mesmo. Um dia especial para a busca de um milagre. Relacionamentos falidos, dívidas aparentemente impagáveis, doenças sem cura. Temos que olhar para essa palavra, olhando para Ele, autor e consumador da fé. Para Deus não há impossíveis. Jejum das causas impossíveis, dia 12 de outubro, às 7 horas da manhã. Avenida São João, 791, República, no centro de São Paulo. É isso aí. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Muito obrigado pela sua companhia e uma boa noite para você.